Pronto, pessoal. Boa noite a todos e a todas que estão aqui no cursinho brilhante. Opa, mais pessoas entraram aqui para a nossa primeira aula de filosofia para a UES. Como o professor Guilherme falou, meu nome é Rafael Teles, eu sou estudante do curso de filosofia da UES, já tendo passado 2 anos nas ciências sociais, né, passado alguns semestres nas ciências sociais, e como todo doido das humanas, mudei para a filosofia, né, todo doido que gosta de aprender muito, é, sempre vai para esses caminhos, né? Então, além disso, tem alguns artigos já publicados, né? Já dei algumas aulas em algumas universidades, como a Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a UVA, já dei alguns cursos lá. Então, eu tenho essa experiência na área da filosofia, principalmente da filosofia estética e da história da arte, dentro do contexto da literatura, da filosofia da arte, né? Está toda a minha biografia lá, que está disponível no Instagram. Gente, eu vou começar a aula de hoje, né? E eu fico feliz aqui dessa aula, que, de certa forma, é uma das minhas primeiras aulas para o ensino médio. Eu já tive a oportunidade de dar uma aula para o ensino médio no ano passado, não, ano retrasado, em 2021, numa escola pública lá em Icó. E essa é uma grande felicidade para mim, dar essa aula, essa maravilhosa aula de filosofia que o professor Guilherme me convidou. Então, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre o surgimento da filosofia. Essa é a primeira aula. Então, basicamente, são algumas considerações iniciais a respeito do estudo em filosofia. Vale afirmar que o estudo de filosofia para a prova da UES sem dúvida, e eu já vou afirmando para vocês, eu posso não ser das exatas, mas eu acho que até as pessoas das exatas vão concordar comigo que filosofia, dentro das humanas, é a prova que dá mais pegadinha e é uma das provas mais complicadas. E de antemão já estou dizendo isso para vocês. Ela é uma das provas mais complicadas da UES e é uma prova decisiva para você, principalmente, especialmente para os estudantes que vão fazer filosofia, as provas, não somente da prova da primeira fase, como pessoas que vão fazer prova de filosofia na segunda fase. Tanto as pessoas da filosofia, das ciências sociais, da psicologia, que tem na segunda fase específica de filosofia e sociologia, né? E aí são 20 questões específicas, mas para a primeira fase, né, agora em abril, né, na última semana de abril, que é a prova, nós temos, né, um estilo de prova da UES que se baseia muito pelo conteúdo. Sociologia não. Sociologia já é muito mais um conhecimento de mundo, tem conteúdo na sociologia, mas não tem essa exigência tão pesada que a filosofia tem. Por isso que eu digo que filosofia, dentro das humanas, salvo história do Ceará e geografia do Ceará, é uma das provas mais casca de banana e uma das provas mais difíceis, né? Eu já dou essa linha porque eu estou há alguns anos na UES, estou há 3 anos na UES, e sempre eu faço as provas, sempre eu refaço, estudo as questões, e eu posso dar certeza que filosofia, das 85 questões, não é somente uma prova decisiva, como também uma prova complicada, né? Não é que você vai errar todas, não estou dizendo isso, não. Você pode até acertar, né? Mas é uma prova realmente muito, muito, muito casca de banana, muito complicada.
Então, o estudo em filosofia, o professor Guilherme vai depois disponibilizar o material com vocês e vamos começar, né? A aula 1 da apostila de filosofia, que na verdade são 10 aulas, né, de filosofia, é o surgimento da filosofia, né? O contexto do surgimento da filosofia, né? Ela não poderia ser outra, né? Onde é que a filosofia nasce? O que é o ato de filosofar, né? A pessoa fala assim, por exemplo, você vai fazer uma faculdade de filosofia, você vai se tornar um filósofo. Não, não. Você vai se tornar, se você for bacharel em filosofia, você vai se tornar pesquisador em filosofia. Se você for fazer licenciatura em filosofia, você vai se tornar um professor de filosofia, mas você não vai se tornar um filósofo. Filósofo não é um simples ato de você pensar. Não é o simples ato de você estruturar uma cadeia de pensamento e você montar um argumento e você botar isso numa mesa de debate e você discutir. Não. Filosofar é um deleite e um prazer pelo conhecimento. O ato de conhecer, o ato de elaborar uma proposta racional, uma proposta lógica, que a filosofia está sempre acompanhada da racionalidade. A filosofia está sempre acompanhada de um logos. O que é o logos? É a racionalidade. A filosofia estuda não somente as questões sociais, as questões da sociedade, as questões do pensamento humano, mas ela estuda tanto a sua origem. Então, e principalmente agora que eu estou falando do surgimento da filosofia, vocês vão ver mais para frente que vão ter os pensadores que estudam o início de tudo, né? A filosofia se baseia com essa questão do início de tudo. Por exemplo, inicialmente na Grécia Antiga, especialmente na Grécia Antiga, a nossa visão do surgimento da filosofia enquanto ocidental, porque nós temos que fazer essa diferenciação. Não é que no Oriente não existe filosofia, mas o estudo da filosofia, que se baseia ao longo dessa cadeia de pensamento que nós estudamos desde a Grécia Antiga até hoje, é filosofia ocidental. E o que cai na UES é filosofia ocidental. Na Grécia Antiga, você tem o estudo do mito, inicialmente. O que é o mito? Né? É uma narrativa que é ficcional, que por si só é ficcional, que é contada na época, né, de pessoa para pessoa. Vocês conhecem provavelmente um cara chamado Homero, né? E o Homero, ele é um desses grandes elaboradores do mito, né? O Homero, o Hesíodo elabora a Teodiceia. O Homero elabora a Odisseia. Sempre Theos vem de Deus. Vem de Deus. Por que Deus? Deus, a origem de tudo. A gênese. O mito tem por si só uma finalidade, duas finalidades. Explicar a origem de tudo e estabelecer noções a respeito das virtudes, dos valores, da constituição do homem enquanto ser dentro da sociedade. Isso é a função do mito. Só que a explicação do mito, por si só, como o Sartre fala, né, é mitológica, é ficcional. Não é apregoada, não é utilizada base racional, argumento, lógica. É utilizado um conhecimento que está proveniente do cosmos, né? Da crença no cosmos, né? A cosmogonia. Essa cosmogonia, essa teogonia, essa teodiceia é o que se estabelece na Grécia Antiga enquanto mito. E o que se estabelece enquanto mito
vai fazer um contraponto ao estudo racional. Esse estudo racional, que se estrutura enquanto racional, é o que vai dar origem à filosofia. Dentro desses períodos, a filosofia inicial, enquanto ainda seu início de surgimento, quando está se passando de mito para filosofia, que sempre é uma transformação, é mitos para logos. Mitos, né, para logos, se baseia em alguns períodos. O primeiro período é o período micênico, né, que ele é marcado pela presença do povo aqueu e de uma aristocracia bélica, ou seja, uma aristocracia cujo maior trunfo de investimento era as conquistas militares, né, que é marcada, portanto, pelos senhores da guerra. Vocês vão conhecer, por exemplo, alguns deles, quem gosta um pouquinho de mais de história, quem gosta um pouquinho de cinema, quem viu aquele filme Helena de Troia, né? Não, Helena de Troia não, Troia, né? Que é com o Brad Pitt, né? Vai ver em 2004, né? Foi lançado esse filme, é um filme muito interessante, digo para todo mundo. Aí vocês vão ver, por exemplo, o Agamenon, que é um dos vilões, né? E o Agamenon é um dos representantes, né? O Agamenon, Aquiles, Menelau, né? Nessa história, né? Que Odisseu, nem a Odisseia, tem um filme muito interessante, antigo, mais ou menos esse filme, mas para exemplo vale a pena, né? A Odisseia é marcado, portanto, pelos senhores da guerra, é marcado, portanto, por essa aristocracia bélica. Esse é o período micênico. Aí você tem o período Homero, que é a transição de um mundo essencialmente rural, que a Grécia se estruturava, para um mundo essencialmente urbano. Aí vem a aristocracia, que é marcada pelo escravismo, né? E aí, dentro disso, a partir dessas bases, surge o período arcaico. Isso se passa anos, vários e vários anos. O período arcaico, sem dúvida, é o período, o ponto inicial para que possamos estabelecer um conhecimento com bases racionais, dialógicas, dialéticas para a filosofia, que se baseia no conhecimento, que se baseia na racionalidade, que se baseia no logos. É o período que surge a polis grega. E é muito importante que você pense em relação a isso, em relação à polis grega. O sistema financeiro começa a se estruturar, ou há essa transição do rural para o urbano, e há a presença do mercado, a presença do comércio, a presença da moeda, portanto, a presença da democracia. A presença da democracia e a presença de um sistema econômico, que a economia vem dos gregos, oikos nomos, né, que é a própria acumulação de riquezas, de moeda, né, se estrutura, então, na Grécia Antiga, a filosofia. A filosofia ela surge num contexto, já no período arcaico, dessa transição do mitos para o logos, com a polis, né, a democracia, né, com essa constituição da democracia, e surge, dentro desse contexto, né, a ágora. O que é a ágora? Era um espaço na Grécia, era um espaço, um grande espaço, né, onde os pensadores, eu não falo filósofos ainda, os pensadores vão lá para dialogar, vão lá para discutir, para debater questões tanto da praxis. O que é a praxis? É a própria administração, é a própria política,
todo ser humano, o que o Aristóteles vai dizer, o homem do qual ele fala, ser humano, o ser humano é naturalmente e é essencialmente um animal político. Isso nós vamos aprender um pouco mais para frente, né, numa aula mais próxima sobre Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eu estou já falando um pouquinho sobre isso. Porque é assim que a estrutura da filosofia grega e do conhecimento humano em geral se monta. Política. Política. A prova da UES é uma prova essencialmente política. E eu não estou falando aqui de política partidária. Eu estou falando de política no contexto da dialogia, da discussão. Por isso que é importante, dentro das provas de ciências humanas, sempre estar dialogando com a questão. Como é que você vai dialogar com a questão? Você vai estar estruturando uma abordagem dentro dessa questão. E um conhecimento que você vai estruturar para poder responder a resposta correta, a questão correta. Nisso você vai ter, dentro da filosofia, na sociologia um pouco mais veemente, na história, na geografia, também em outros contextos. Porque a filosofia é a mãe de todas as ciências. Porque como a filosofia se baseia pelo conhecimento racional, como a filosofia se baseia pela dialógica, como a filosofia se baseia pela construção de argumentos lógicos, você vai ter o surgimento das outras ciências. Você vai ter o surgimento, por exemplo, da matemática. A matemática ela surge numa escola, né, na escola pitagórica. Né? Pitágoras, né, e o professor Guilherme está aqui, né, para ouvir um pouquinho sobre isso. Pitágoras foi um dos maiores nomes, né, da matemática, é um dos maiores nomes da matemática, principalmente da matemática antiga, né, o teorema, né, que elaborou o teorema de Pitágoras, né, que eu já esqueci porque eu sou das humanas, professor. Mas e até é interessante isso, né? O que pode constituir a filosofia? É somente o saber? Aí eu pergunto para vocês, é somente o saber? O que constitui a filosofia? É somente o saber? É somente você saber das coisas e você poder montar uma estrutura argumentativa e poder discutir com qualquer um? É isso que eu gostaria até de saber de vocês. Alguém se habilita? Não tenho medo. Mas eu vou até dar uma dica, né? Antes de responder. Pronto, eu vou responder aqui, eu vou repetir a pergunta. A filosofia é somente você, enquanto indivíduo na sociedade, saber de certas questões e poder discutir e você em qualquer local sobre qualquer assunto? É isso. A filosofia é você discutir em qualquer assunto sobre qualquer local, porque isso é que significa o amor pelo conhecimento. E aí isso você pode estabelecer um argumento e pode conversar sobre qualquer coisa. Não. Olha, ó. A Crisiane, né? O professor Guilherme falou. É mais do que isso, Marcela. É isso aí. É mais do que isso. A filosofia é muito mais do que somente você discutir. Sabe quem é que pensava isso? Sabe quem é que pensava que filosofia, que na verdade que o pensamento humano era só discutir? Pronto? Os sofistas.
O que é que são sofistas? Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles eram intelectuais que cobravam pelo conhecimento. Só que eles não cobravam porque eles necessitavam. Eles já eram ricos e eles cobravam ainda mais pelo conhecimento. E nisso, mas uma coisa é você cobrar pelo conhecimento, outra coisa é você cobrar achando que você sabe de tudo. E eles não sabiam de nada. Agora eu abarco aqui, isso aqui está na filosofia, né? Isso aqui é um texto. Quem gostar de bastante filosofia, não sei se você vai conseguir ter tempo para ler, porque eu sei outras coisas, mas eu indico para todo mundo. É um ensaio não, na verdade, é um diálogo. Platão escreveu vários diálogos, inclusive Platão é o cara que coloca Sócrates no mapa, porque é ele que fala todos os diálogos que o Sócrates teve na vida dele, e esse é um dos diálogos que eu estou estudando na minha cadeira de História da Filosofia 1, que é Mênon, no qual, na verdade, de onde surgiu as virtudes, né? Com o que é a virtude. E aí Mênon vai falar um pouquinho sobre o que é a virtude. Né? Mênon é um sofista, né? Na verdade ele é um homem rico, que ele paga para um sofista, no qual o sofista que é trabalhado aqui é Gorgias de Laurentini. Gorgias de Laurentini, de Leontini. Gorgias de Leontini, ele estabelece um argumento, ele estabelece uma forma de conhecimento que é a retórica, né? E a própria retórica, ela se baseia a partir de um método refutativo, que sempre vai tentar negar qualquer que seja a hipótese do outro. O único objetivo da retórica é ganhar um debate. E aí você tem, né, eles se utilizam de algumas abordagens, a retórica é uma das principais, eles se utilizam da erística, a erística vem de Eris, que é a deusa da discórdia, ou seja, tentar de fazer o possível para desestruturar o outro que está argumentando. Ou a agonística, né? A agonística que é já partir para cima mesmo, né? E para uma violência verbal. Ele já não sabe de nada. Os sofistas eram assim. Sócrates combateu os sofistas. Sócrates diz: só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Admitir que você é ignorante. Admitir que você não sabe de nada. E você admitindo, primeiramente, você é estudante. Isso é importante para você, estudante. Você admitir que você não sabe de nada já é o primeiro passo para você saber de alguma coisa. Porque aí você vai buscar o conhecimento. Todos são aqueles que não admitem a sua própria ignorância. Isso. É isso. A ignorância é importante. Sócrates pensava isso. A ignorância socrática, depois a pergunta socrática, né? Depois a prioridade socrática. Qual é a prioridade socrática? Você saber o que é a coisa e não os tipos da coisa. Né? Por exemplo, você pode falar aqui o que é a virtude. O que é a virtude? Aí o Mênon vai tentar responder assim: a virtude é justiça, virtude é você ser bom com as pessoas, virtude é você cuidar da casa, virtude é você ser um bom administrador político, virtude é a arte de comandar. Não. Isso tudo é virtude? Não. Isso tudo, o que o Sócrates quer saber é o que é a virtude. Isso tudo são tipos da coisa. Mas ele não disse em nenhum momento o que a coisa é. O que a coisa é, a unidade da coisa. E é isso que os sofistas não entendiam. Eles falavam sempre os tipos de cada coisa e não falavam nunca o que era a coisa de fato, o que era a virtude, o que era uma figura, o que é o número. Não vou dizer assim, se eu for falar assim para a pessoa, o que é um número? Aí a pessoa fala, é um. Não.
é um número. É um número. 2 é um outro número. 3 é um outro número. Mas o que é número? O que é essa essência do número? Estuda a filosofia ou estuda a essência? A filosofia não estuda somente a praxis. A praxis que são os assuntos políticos, os assuntos da sociedade. Estuda a essência, a metafísica. Isso vai ser um negócio mais para frente que eu vou também estar abordando aqui, quando a gente for trabalhar Platão, Sócrates, a próxima aula, inclusive. Mas a filosofia, o que eu quero que vocês entendam? Que a filosofia, ela tem esse ponto de razão. E ela tem, por si só, o amor pelo saber, o amor pelo conhecimento. E o amor pelo conhecimento é você admitir que você não sabe de tudo. E você não sabe das coisas. Admitir que você não sabe. Para aí você conhecer. E aí você vai despertar a curiosidade. O amor pela curiosidade é o amor pela filosofia. E isso é muito importante. Então, nisso, né, o que eu já monto aqui, o que eu já estruturo aqui para vocês, o que nós vimos, só fazendo um resumo geral aqui dessa aula. Se passaram 26 minutos, né? Essa aula é uma aula curta, né? Mas eu quero só já terminar um pontinho para poder já lançar pelo menos uma resolução de exercício. O que é que nós vimos? Nós vimos que a filosofia, ela é o amor pelo saber, que a filosofia, ela é o amor pelo conhecimento, que anteriormente da filosofia existia o mito, que o mito era uma explicação ficcional sobre a origem das coisas e sobre os valores a partir de explicações baseadas no cosmos, na crença do cosmos. A filosofia vai trazer uma lógica para essa origem. Tanto é que os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, ditos realmente filósofos, eram filósofos da escola de Mileto. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, né? Parmênides, né? De Eleia, Zenão de Eleia, são os pré-socráticos. Esse argumento pré-socrático está meio errado, né? Porque é tudo baseado somente na ideia do Sócrates, que Sócrates é o centro das coisas. Não, os pré-socráticos, eles têm outro nome, que aí é um nome mais correto, que são os fisiólogos. Por que fisiólogos? Porque eles se baseavam no conhecimento da physis. O que é a physis? É tudo que origina as coisas. Então, a explicação dos filósofos da physis, os fisiólogos, era explicar essa origem das coisas. Tales de Mileto tem uma frase só. A única coisa que ele atribui. Tudo é água. Pronto, é a única coisa que existe dele, nos argumentos da filosofia. Ele fundou a escola de Mileto. Isso é uma coisa importante. Mas a única frase existente, a única coisa escrita por ele tudo é água. Anaxímenes, tudo provém do ar. Anaximandro já elabora alguns contextos, né? Ele fala da arqué, né? Da epoché, né? Ele vai falar da arqué, né? que é a força primordial, né? O motor, isso que ele fala de força primordial, de ser primordial, de construção primordial. O Aristóteles vai depois falar do primeiro motor, que é a Gênese, que ele vai explicar que é Deus, né? Mas isso é mais para frente. Eu vou chegar nesse ponto quando eu for falar de Aristóteles. Vai ter uma parte só dele. E aí tem isso nessa construção. O Heráclito já vai falar um pouquinho mais dessa questão de que tudo flui, né? Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, né? Ele já vai tá fazendo uma discussão a respeito da transitoriedade da alma, ou seja, dessa transformação cotidiana e constante, social e interna, que o ser, enquanto constituinte da sociedade, se configura enquanto sujeito dessa sociedade, e aí isso é uma transitoriedade, ele vai participar de uma transitoriedade da alma, né?
O Parmênides, ele vai falar um pouquinho diferente, porque o Heráclito ele acreditava que o ser pode ser e pode também não ser. Parmênides já falava, o ser é e o não ser não é. Se o ser é, o não ser não é. Portanto, isso é um argumento lógico. Se eu sou Rafael, eu não posso ser Maria. Eu não posso ser Guilherme. Eu não posso ser Patrícia. Eu não posso ser Giovana. Eu não posso ser Gabezada. Eu não posso ser outra coisa senão Rafael. Eu sou o ser Rafael. Então é isso que o Parmênides vai dizer. Então, todo esse contexto é o contexto da origem de tudo. A explicação de uma gênese é isso que importa para a sociedade. Pronto. A filosofia é o amor pelo saber. A filosofia não é você discutir tudo. Não é você afirmar que você conhece tudo. Não é você afirmar que você sabe de tudo. É você procurar conhecer tudo. Conhecer. Aí é conhecendo que você sabe. É conhecendo que você sabe. E conhecendo é você observar. E aí você vem o argumento da racionalidade e tal, e tudo isso vai se estruturar, e nas próximas aulas eu vou explicar muito mais sobre isso. Eu gostaria de poder... Eu tenho uma questão que eu vou falar para vocês, né? Eu não montei slides, né? Mas porque eu estava em reuniões e não consegui ter um tempo, estava em reuniões com o governo do estado e tal, não podia fazer isso. Mas eu tenho uma questão aqui, que é muito interessante, que é da UES, do vestibular passado. O início do método científico, posso dizer o seguinte: o método científico, a filosofia é a mãe de todas as ciências, portanto, o método científico ele vai surgir a partir da filosofia, que é o logos, a busca pelo argumento, pela sustentação do argumento. Então, o método científico, não o método científico que o Descartes vai fazer, que o Bacon vai também fazer, que é o experiencial, o indutivo, isso é mais para frente. Isso é muito mais para frente. Mas sim, a razão, enquanto ciência, vai começar a se estruturar a partir do conhecimento filosófico. Porque já não é um conhecimento ficcional. É um conhecimento a partir das noções do homem, das pré-noções da natureza humana. Então, sim. Eu vou falar aqui um pouquinho. Tem um exercício aqui que, quando a apostila estiver totalmente pronta, que a professora Guilherme eu vou disponibilizar, a gente vai disponibilizar essa apostila e tal, para vocês poderem fazer. É um conteúdo muito interessante que eu elaborei para vocês, algumas questões que foram feitas por mim, outras questões que são da UES, de outros vestibulares e concursos, né, que é muito importante. Pronto, vamos lá. O UES é a questão 2023.1. Da mesma forma que a filosofia, a história surgiu na época clássica da Grécia. Seu mais antigo escrito, que chegou aos nossos dias, é a História de Heródoto. No começo de sua narrativa, esse autor diz: são apresentados aqui os resultados das investigações de Heródoto de Halicarnassos, para que a memória dos acontecimentos não se apague entre os homens com o passar do tempo, e para que os feitos maravilhosos dos admiráveis dos gregos e dos bárbaros não deixam de ser lembrados. Inclusive, as razões pelas quais guerrearam uns contra os outros. Heródoto, história, o Heródoto é como se fosse o pai, né, dessa forma, o pai da história. E o pai da história, e aí vamos começar lendo o enunciado da questão. Assim como a filosofia, a narrativa de Heródoto testemunha a transição do mito ao logos, por quê? A.
pretende salvaguardar na memória os feitos e os acontecimentos. B. Escreve sobre os feitos humanos que são maravilhosos e admiráveis. C. Expõe investigações sobre as causas das ações e dos acontecimentos. Ou D. Considera que as guerras de gregos e bárbaros não têm razão de ser. Qual vocês marcariam? Vocês querem que eu leia de novo? Eu vou ler de novo, viu? C. Olha, uma já respondeu C. Vamos dar mais um tempinho aqui para que os outros respondam. E aí eu dou a resposta para vocês, a resposta final. Podem já continuar aqui para... Depois que tinha respondido C no áudio. Quem foi que levantou o microfone e falou C? Fui eu. Meu nome é Sandy, só que tá com o e-mail da minha loja. Ah, beleza, Sandy. Show. Maravilha. C. Dou mais algum tempinho para que vocês possam responder. Vamos lá. Pois é. Vocês estão certa. Quem disse que fala que é C está certo. Expõe investigações, porque o mito para o Logos é, por si só, a investigação sobre as causas das ações e dos acontecimentos. Essa é a transição do mito para o Logos. Mito, ele não busca uma investigação sobre a causa dos acontecimentos. Ele busca uma explicação baseada num acontecimento completamente desconexo da realidade, baseado em deuses e monstros e heróis. A resposta C já diz isso, que expõe investigações sobre as causas das ações e dos acontecimentos. A filosofia, ela investiga. Da mesma forma que com todas as ciências, elas investigam. A sociologia, ela investiga, a matemática, ela investiga, a física investiga, a química investiga. Elas investigam, elas têm um caráter investigativo. Vou fazer mais uma questão aqui, porque a gente ainda tem mais um tempinho. Nós vamos fazer aqui... Pronto, a UES 2019.2. Fazer só as da UES para vocês estarem mais tranquilos, viu? Saiu aqui só um instantinho. A UES questão a 2019.2. 2019.2, ela vai falar sobre... Pronto, vamos lá. Somos amantes da beleza, sem extravagâncias, e amantes da filosofia sem indolência. Usamos a riqueza mais como uma oportunidade para garantir, para agir, que como um motivo de vanglória. Aí, Entre nós, não há vergonha na pobreza, mas a maior vergonha é não fazer o possível para evitá-la. Ver-se-á em uma mesma pessoa, ao mesmo tempo, o interesse em atividades privadas e públicas, e em outros entre nós que dão atenção principalmente aos negócios, não se verá falta de discernimento em assuntos políticos, pois olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, ou pelo menos nos esforçamos por compreendê-las claramente, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Isso é Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, livro 2. Considerando as teses, aí vem o enunciado, considerando as teses sobre o surgimento da filosofia na Grécia, essa passagem do famoso discurso do legislador ateniense Péricles, no segundo ano da Guerra do Peloponeso, apresenta elementos que nos remetem à tese de letra A, John Burnet,
Burnet, 1863 a 1928. Para quem a filosofia nasce em completa ruptura com o pensamento tradicional grego, pois teria surgido nas novas cidades gregas na costa da Ásia Menor, a Jônia. Jean-Pierre Vernant, 1914 a 2007, o homem que viveu muito, que defende a relação entre o debate público, os discursos argumentativos na polis grega e a elaboração da linguagem argumentativa na filosofia. C. Francis Cornford, 1874 a 1943, de que há uma continuidade entre as representações religiosas tradicionais transmitidas pela poesia grega e pelos rituais, e a primeira filosofia grega, na Jônia. Ou D. Rodolfo Mondolfo, que situa exclusivamente no ato psíquico intelectual da maravilha, do sentido do espanto, a causa e o início da filosofia como investigação sobre os fenômenos da natureza. Qual questão vocês marcariam sobre isso? Há de se lembrar que o fundador da democracia é Péricles. E a democracia surge no contexto da polis grega, no mesmo contexto que a filosofia também surge. Marcela marca B, Sandy marca B, Patrícia B, Ismael B, Ana Luísa B, mais. Olha aí, coisa boa, pessoal. Coisa boa, viu? Vocês já estão sabendo isso aí também, essa questão aqui, vocês acertaram de novo. Estou feliz. Agora eu vou fazer uma. Eu fiz uma minha aqui, eu próprio, né? Para distorcer aqui que é o S também. Sobre a transição do mito para a filosofia, assinale a opção correta. Aí, antes de falar, tá certo, viu? Aquela a que eu falei, mas. Sobre a transição do mito para a filosofia, assinale a opção correta. A transição do mito, a transição do pensamento mítico para o pensamento filosófico ocorre no período homérico da história grega, onde as ágoras foram criadas como assembleias populares para debater a questão da escravidão e da democracia ateniense. B. O pensamento mítico decorre de uma visão cosmológica, ou seja, associada a uma crença a deuses que construíram o mundo que conhecemos. C. A filosofia nasce quando a possibilidade de debater as questões caras à sociedade nas assembleias é criada, no período arcaico da história grega, com a instalação da polis. Ou letra D. A filosofia ela é marcada pelo abandono do pensamento racional, desenvolvendo-se única e somente a partir de histórias contadas por poetas como Homero e Hesíodo. Qual questão vocês marcam? Vamos lá. Já temos aqui respostas. Vamos lá. São duas pessoas agora respondendo. Vamos lá, gente. Vamos lá, não se acanhe. Há de se lembrar aqui, né? A ignorância socrática não é um erro. Se você não sabe, eu estou aqui para ensinar. Ignorância é uma bênção. Por quê? Porque se você não sabe, você pode buscar conhecer. Isso é muito importante, viu? Eu vivia nessa coisa, né? Ah, eu não sei, eu sou um burro, eu não sei de nada. Mas, né, lendo um pouquinho de Sócrates, eu percebo que a ignorância é uma das coisas mais importantes que alguém pode ter. Quando eu vou falar para a pessoa, eu sei disso. Eu peço 1000 vezes desculpas a Sócrates.
Porque se eu disser que não sei, aí a pessoa fala, não, você disse que não sabe, então você é um burro, você não sabe de nada. Não, eu não sei, então posso buscar saber. Aí é que você é um filósofo, porque você vai buscar conhecer, você vai buscar debater. Então vamos lá. Sandy marcou C, Ana Luísa C, Thaís C, Larissa Maria, Mayra C. Vocês acertaram de novo. Olha aí que coisa boa. Tô assim. Que coisa legal. Vocês já sabendo uma coisa assim, vocês já pegam um pé para outras coisas. O que eu falei, essa aula vai ser gravada. O que vocês vão fazer, vão pegar, vai ser ótimo, né? Vai ser muito massa. Né? Vamos lá, só para pegar mais uma aqui. Vamos lá. Eu já fiz 3, né, com vocês. Vamos lá. Uma de VOF, isso é ótimo. Uma de VOF. Questões caras. Questões caras são questões importantes. Questões que importam. Assim, eu vou falar. Uma boa. A Cristiane falou uma coisa importante. Se eu vou falar da filosofia helenística. Evidentemente que, como esse curso é um curso de filosofia, eu tenho que falar de filosofia. Só que, eu vou ser sincero bem aqui para vocês. Sabe quantas vezes caiu filosofia na UES nessas 8 provas, nessas 400 questões de filosofia que nós temos hoje? Chuta aí quantas questões caiu. De helenismo. Eu não vou dizer 0, mas 1 ou 2. Isso! 2. 2 questões. De 400. De 2019.2 até 2023.1 caiu 2 questões. Eu pego os 10 assuntos que mais caem. Eu vou logo falando aqui, antes que acabe, né? Eu acho que é melhor até falar isso do que eu falar sobre porque a aula já vai acabar e eu quero falar isso sobre os assuntos que mais caem. Para vocês, vamos lá, o surgimento da filosofia, eu vou logo falar aqui quantas questões caíram na UES. Surgimento da filosofia, 21 questões. Na verdade, caiu muito mais do que isso, não são só 21 questões. Não. Se eu contar com tudo que caiu, 21 questões. Aqui é pegando primeira e segunda fase. Pré-socráticos, 2 questões. Eu ainda falei de pré-socrático aqui. Só para pegar um gancho com o surgimento da filosofia para vocês entenderem. Porque estavam no contexto. Os helenistas já não estão tanto no contexto, porque vai ser Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles caíram 29 questões. Helenísticos, 3 questões. Lógica, 5 questões. E vai ser depois, isso vai ser trabalhado ao longo do tempo. Lógica é trabalhado o tempo todo, porque eu não vou falar especificamente da lógica. Filosofia medieval. Eu coloco antiga e medieval, mas Sócrates, Platão e Aristóteles também é filosofia antiga. Mas filosofia medieval, 12 questões. E só na segunda fase. Mas eu vou falar porque é uma das coisas que mais caem. Eu pego primeira e segunda fase. Renascimento, que eu pego o Renascimento e eu pego o contratualismo também. Né? Eu junto. Porque só Renascimento só caíram 6. Mas contratualismo, como contratualismo também tem, e Renascimento, que eu não posso falar do contratualismo sem falar de Maquiavel, porque Maquiavel é trabalhado e é um contratualista, é o primeiro grande contratualista, é o primeiro grande até, de certa forma, que estuda o materialismo na política, as condições materiais. São 28 questões. Racionalismo e empirismo, 19 questões. Kant e Hegel, 14 questões. Marx, 15 questões. Nietzsche, 5 questões, não cai muito. Escola de Frankfurt, 14 questões. Direitos humanos, 11 questões. Poder, 7 questões. Filosofia brasileira, 3 questões. Então, o que vai se trabalhar nessa apostila? Surgimento da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia medieval,
contratualismo e renascimento, por conta do Maquiavel, e também do racionalismo e empirismo, por conta do Galileu, né? Isso no contexto do renascimento. Kant e Hegel, que é o idealismo. Marx, marxismo, portanto, marxismo. Escola de Frankfurt, que eu poderia ter colocado com marxismo, mas não vou colocar, porque são dois períodos diferentes, porque os frankfurtianos vão estudar outra coisa, que é a questão da comunicação. Direitos humanos, a filosofia cobra direitos humanos, apesar de você achar, por exemplo, vocês podem achar que direitos humanos pode ser um assunto muito mais de sociologia, mas cai. Ou se cai. Cai bom, muito, viu, gente? Tanto na primeira fase como na segunda fase. E poder, que é o que eu mais gosto de escrever. Depois eu vou mandar no grupo alguns artigos que eu escrevi, eu acho que vocês vão gostar, inclusive artigos que pegam até o mitos. Eu pego uma justificação racional a partir dos mitos, isso é uma coisa muito importante. Eu vou fazer aqui a chamada dos que estão presentes, né? Saíram alguns, né? Dos que estavam presentes, né? Mas vamos lá, a Ana Luísa está aqui, a Andressa Eduarda está aqui, Anne Stephanie está aqui, Crisiane está aqui, Emily Braz está aqui, Érica Stephanie está aqui, Cabezada está aqui, Giovana... Cabezada deve ser Gabriel, né? Giovana Sara Gomes está aqui, Larissa Mayra está aqui, Marcela Medeiros está aqui, Natália Santos está aqui, Patrícia Holanda está aqui, Sandy está aqui, Thaís está aqui, Yasmin está aqui. No site aqui, no negócio aqui, ninguém diz que eu falei, eu acho que alguns que estavam aqui anteriormente, né? E é isso, são já 9h12, né? E eu gostaria de agradecer, né, todo mundo que esteve aqui na aula, né? Vocês puderem depois até dar um feedback, seria muito legal. Gosto muito de feedback de aluno, né? E é algo muito interessante, né? Vocês me sigam nas minhas redes sociais, na minha rede social. Eu vou até botar aqui minha rede social. Eu tenho uma rede social que eu vou botar aqui. É um bate-papo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou dar. Eu não sou um professor como aqueles que vomitam conteúdo, que só vomitam conteúdo para vocês e pronto. Não sou assim, não. Eu gosto de conversar. Eu vivo conversando com as pessoas. O pessoal lá da minha faculdade morre de rir de mim. Morre de rir de mim. É muito legal. Eu vou botar aqui a minha coisinha aqui, a minha professor _ Rafael Teles. Não saiam antes, ó. Me sigam nessa rede social, professor _ Rafael Teles. Compartilhem com seus amigos. Vamos fazer uma grande comunidade de pensadores, porque o que nós precisamos nesse país, nesse planeta, são mais pensadores. Porque se vocês estão indo para a UES, vocês vão ser ou médicos, ou historiadores, ou filósofos, ou psicólogos, ou sociólogos, ou administradores, ou qualquer outra coisa. Ou vocês podem até morar no barril, como foi o menino, o Diógenes, que morava no barril, que era um filósofo helenista. Já estou falando de helenismo, que nem ia falar. Mas vocês vão pensar, vocês vão sair daqui pensando. Isso não vai ser importante para vocês somente na filosofia, para as questões, vai ser importante para a sociologia, vai ser importante para a redação. Porque eles gostam de cobrar, o ES gosta muito de cobrar artigo de opinião. Viu? Então, gente, um beijo, um grande cheiro, um grande abraço para vocês. E muito obrigado pela aula, pela oportunidade dessa aula maravilhosa. E eu vejo vocês e vocês cobrem aqui por mais aulas de filosofia, viu, no grupo. Muito obrigado, galera. E nós nos vemos aqui no grupo e nós vamos cada vez mais, né, aprender.
Muito obrigado pela aula. Muito obrigado mesmo. Vocês foram ótimos e vocês estão sabendo de tudo. Olha que coisa boa. Pelo menos até agora, né? Vamos lá. É isso aí, gente. Valeu, um grande beijo. Boa noite a todos.